Oi, gente! A paz do Senhor! Que bom te ter no nosso canal! Que bom te receber aqui! Aqui é a Tia Gi e hoje eu vim responder uma pergunta que me fizeram e eu confesso para vocês que esta pergunta me deixou pensativa. Na hora eu fiquei sem conseguir responder. A pessoa me fez a seguinte pergunta: Gi, me ensina a pregar? Como que eu prego? E aí, eu comecei a pensar lá no começo como que surgiu o meu ministério, como que começou e como que eu faço. Porque acaba que a gente vai adquirindo um pouquinho mais de experiência, vai tendo as nossas vivências e a gente vai fazendo meio que mecanicamente. Não com o sentido de fazer por fazer, mas no sentido que você faz sempre do mesmo jeito, né? E a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é a tua comunhão com Deus. É a tua conversa com Ele e Ele começa a ministrar em você, começa a dar as dicas para você do assunto. Um exemplo foi que eu fiz o Segredo da Melancia agora na retomada, depois desse longo processo que eu fiquei sem ministrar com as crianças aqui no nosso projeto. Como que eu decidi escolher este tema? Eu vinha buscando a Deus, para Deus me dar uma direção, e aí a direção foi: eu preciso falar do plano perfeito, eu preciso falar do Deus e sua perfeição. Então eu pensei, e aí eu creio que o Espírito Santo ministrou no meu coração: o segredo da melancia. Retoma a fazer. Como que eu fiz? A gente sabe que é um tema que esteve na atualidade, que esteve, podemos dizer, na moda, bastante gente fez. E esta história é da tia Keila Araújo, que é uma bênção. E é uma história muito riquíssima, né? Em detalhes, e tem os versículos bíblicos. É uma história que trata do plano perfeito que Deus tem para mim e para você. Então, eu vi, né? A gente vê esse trabalho, tem vários vídeos, tem várias ideias com este tema. Então, o primeiro lugar que eu faço é perguntar para Deus qual é o tema, né? O primeiro passo. O segundo passo, eu vou buscar o conhecimento. O segredo da melancia fala do céu, fala do pecado, fala de Jesus, fala do perdão e fala do nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, eu vou buscar o conhecimento, né, sobre estes assuntos. O plano da salvação é um assunto que eu faço bastante. Tudo que diz respeito ao plano da salvação, eu trabalho bastante o plano da salvação, porque vocês sabem que o meu projeto é um projeto evangelístico, que eu trabalho com crianças que os pais não são ainda evangélicos, então eu trato com crianças que elas precisam ser evangelizadas diariamente. E quando eu comecei, meninas, eu não tinha livro, eu não tinha nenhuma bíblia de estudos. E a internet não era acessível, eu não tinha acesso à internet, então eu pegava os livros da biblioteca da minha faculdade, do meu curso de magistério e adaptava para as histórias bíblicas. E assim começou. Eu ia nos cultos, eu escutava a pregação sobre aquele assunto, gravava, chegava em casa, eu lia aquela história, anotava, escrevia o que o irmão tinha pregado no culto, que coisas, que às vezes alguma curiosidade, algumas coisas, algumas revelações daquele texto bíblico eu anotava, e depois, através daquele rascunho, eu adaptava a minha aula para as crianças. Hoje em dia, tem algumas mudanças, né, neste meu jeito de trabalhar. Eu tenho hoje em dia algumas bíblias que eu encontro apoio. A primeira bíblia que eu tenho é essa daqui. Ela tá bem antiga, né? Eu precisei fazer uma capinha para ela, que é a Bíblia da Mulher. Esta bíblia aqui, ela é maravilhosa. Eu gosto muito, tanto da linguagem dela, como que tem alguns estudos pequenininhos, mas de grande valia dentro dela. Essa daqui, eu trabalhei com essa bíblia durante um bom tempo do meu ministério. Eu coloco data em livro, em bíblia, em tudo que eu compro. Essa daqui eu comprei em 2011. Então ela tem bastante tempinho que ela está comigo. Eu gosto bastante desta bíblia. Depois, faz um tempinho, meu esposo ganhou esta bíblia.
que é a Bíblia do Pregador Pentecostal. Deixa eu contar para vocês. Quando ele ganhou esta Bíblia, ele começou a me mostrar, a estudar. Eu fiquei apaixonada por esta Bíblia. Hoje eu uso juntamente com ele esta Bíblia. Ela é maravilhosa, eu gosto de estudar nela. Eu gosto das explicações que tem nela, dos estudos, esboços, né? Mas eu uso como um estudo pessoal. E a partir daqui eu vou lendo, eu vou entendendo. E como que eu estudo? Eu fico com a Bíblia da Mulher, eu leio a história ali. Eu uso essa Bíblia do Pregador. E eu também ganhei em 2020 a minha bênção, algo que eu queria muito, que é a Bíblia do Ministério com Crianças. Eu uso ela também, eu uso ela como apoio. Além daquelas 2 Bíblias, eu vejo conteúdo nela. E depois que eu estudei os textos nessas 3 Bíblias, eu anoto, eu sigo na minha Bíblia Note, que também tem vídeo no canal aqui, quando eu consegui ela, é uma bênção na minha vida. Então eu estudo, eu gosto de estudar a Palavra de Deus, eu gosto de fazer meus devocionais. Depois que eu li sobre o assunto que eu estudei, eu faço um rascunho, um exemplo, o segredo da melancia que eu tô falando com vocês. Já tem, né, as cores, falando sobre as cores, e aí ali eu ministro sobre o céu, o que o Espírito Santo tocou no meu coração, o que eu li, o que eu entendi sobre o assunto, e escrevo mais ou menos o meu esboço. Às vezes, quando chega na hora de ministrar, parece que Deus me leva para outro assunto, para outro aspecto, e tudo aquilo que eu escrevi, que eu estudei, às vezes me foge um pouquinho do controle. Mas nós sabemos que nós estamos lidando com o lado espiritual também. Então, a gente sabe que o dono do projeto é ele, quem manda é ele, nós somos apenas vasos de barro, não é mesmo? Que ele, pela sua infinita misericórdia, tem um plano conosco e nos chamou para nós evangelizarmos as crianças nesse ministério tão lindo. Então, o primeiro passo é conversar com Deus, ver o que Deus quer que nós ministremos. O segundo é o nosso estudo da Palavra de Deus continuamente, a gente buscar. E o terceiro passo, eu pesquiso algumas coisas na internet, decoração, o recurso, né? Alguém me perguntou, primeiro tu faz o recurso para depois tu fazer os esboços? Não. Eu primeiro tenho o tema, que geralmente Deus coloca no meu coração, depois eu pesquiso, né? Se tem algum tema, depois que eu tenho o tema, que eu li a Bíblia, eu pesquiso ver se tem alguma coisa já na internet, algumas ideias, e eu tiro algumas ideias dali sim. Decoração, os recursos também, eu pego ideias, às vezes eu pego a ideia daqui, um pouquinho dali e monto. Às vezes Deus já me inspira e eu já faço o recurso. E assim nós vamos fazendo, crescendo e fazendo a obra de Deus. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta dessa minha amiga. E também eu mostrei as minhas Bíblias, que outra amiga me mandou nos comentários do canal, querendo conhecer as Bíblias que eu usava para os meus estudos. Então são essas 4 Bíblias que eu uso. Tenho algumas que eu ainda quero adquirir, mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Espero que eu possa ter abençoado a sua vida, o seu ministério, e eu digo sempre, e eu vou ter que repetir neste vídeo, não ache que o recurso, que a decoração do seu culto, que os materiais que você tenha seja o suficiente para que a palavra entre no coração das crianças. O que vai fazer a diferença para essas crianças é a tua vida com Deus, é a tua busca com Deus, é a tua comunhão com o dono da obra. Não adianta ter coisas luxuosas se Deus não está presente. É bonito? E se você tem condições, que Deus te abençoe, que você consiga fazer, porque nós devemos fazer tudo o que está nas nossas mãos, e nós devemos fazer o melhor para Jesus. Se você tem condições, ai, que alegria
Que bênção que você consegue. Se você não tem condições, Deus te entende, Deus te chamou para esta obra e Ele vai lhe dar recursos. Às vezes Deus não quer que você use um recurso caro, muito bonito. Às vezes você precisa alcançar uma criança na simplicidade, de uma folha ofício, de um lápis de cor, mas que aquilo vai entrar no coração da criança e vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém? Até o próximo vídeo!